Muito bom. O texto que você tem em mãos está no primeiro livro de Samuel, capítulo 24, do primeiro verso ao verso 22, e diz assim: Saul voltou da batalha e ouviu que Davi estava no deserto de En-Gedi. Tomou 3.000 homens e foi ao seu encalço nas penhas das cabras. Chegou a uns currais onde havia uma caverna e entrou para aliviar o ventre. Ora, Davi e seus homens estavam no fundo da caverna. Os homens de Davi lhe disseram: Hoje é o dia do qual o Senhor disse: Entrego-te o teu inimigo. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Mas sentiu remorso e disse: O Senhor me guarde de estender a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Assim conteve seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu seu caminho. Davi saiu e gritou: Ó rei meu senhor! Saul virou e Davi fez-lhe reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: Por que dás ouvidos aos que dizem que procuro fazer-te mal? Podes ver que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. Alguns disseram que te matasse, mas te poupei. Não estenderei a mão contra o ungido de Deus. Vê a orla do teu manto. Reconhece que não há em mim mal ou rebeldia, ainda que procures matar-me. Julgue o Senhor entre mim e ti e vingue-me. Minha mão não te fará mal. Dos perversos procede perversidade, diz o provérbio. A quem o rei persegue? Um cão morto? Uma pulga? Seja o Senhor meu juiz, pleiteie minha causa e me faça justiça, livrando-me da tua mão. Respondeu Saul: És tu, meu filho Davi? E chorou. Mais justo és que eu. Recompensaste-me com o bem e eu te paguei com o mal. O Senhor me pôs em tuas mãos e não me mataste. Quem encontra o inimigo e o deixa ir ileso? Agora tenho certeza que serás rei e que o reino de Israel será firme na tua mão. Apenas jure-me pelo Senhor que não eliminarás minha descendência, nem desfarás meu nome da casa de meu pai. E Davi jurou a Saul. Até aqui. Como você sabe, nós temos estudado a vida de Davi e temos pensado em Davi como um homem segundo o coração de Deus. E essa tem sido a tônica das nossas reflexões. Queremos ser homens segundo o coração de Deus. Mas eu confesso que enquanto eu lia o texto de hoje e pensava sobre o que falar a partir dele, o pensamento que me veio à mente, o sentimento que me veio ao coração foi o seguinte: o que é que a gente faz quando a gente tem vontade de matar alguém? Porque essa é uma situação que talvez já tenha acontecido com todos nós. O que é que a gente faz quando o que a gente mais deseja é acabar com alguém que nos prejudicou, que nos fez mal, que nos perseguiu ou que vem nos perseguindo, ou que se tornou a fonte de vários dos nossos problemas? Tem vezes na vida em que a gente tem raiva de outras pessoas, ódio. Tem vezes na vida em que a gente quer o pior para as outras pessoas, porque elas se tornaram assim ameaças para o nosso bem-estar, para a nossa paz, para aquela nossa alegria de viver. E me parece que era isso que Davi estava vivendo em relação a Saul. Saul era uma pessoa que de alguma maneira prejudicava e muito a vida de Davi. Saul perseguia Davi, Saul queria matar Davi, Saul difamava Davi, e Saul desestabilizou a própria vida de Davi, de modo que Davi deixou de ser aquele guerreiro, aquele chefe de exército, e passou a ser um fugitivo errante pelas montanhas, pelos campos, pelos lugares desérticos, dormindo em cavernas, dormindo ao relento, cercado por um sem número de mercenários, pessoas que também não tinham para onde ir, e tudo isso por causa de Saul, por culpa de Saul. Saul certamente ficaria muito melhor para Davi morto. Saul certamente representaria menos riscos a Davi se estivesse morto. E o texto que nós lemos fala de uma ocasião em que Davi podia ter matado Saul, porque Saul estava completamente entregue diante de Davi. O texto que nós lemos chega a ser engraçado, porque ele fala de uma ocasião em que Davi está escondido numa caverna
E é exatamente nessa caverna que Saul resolve fazer as suas necessidades. O Saul está atrás de Davi, querendo matá-lo, perseguindo, ficou sabendo que ele estava na região, foi com os seus soldados atrás de Davi, mas como a viagem deve ter sido muito longa e muito cansativa, de repente ali nessa região das cabras, ou das cabras monteses, como diz alguma tradução, um penhasco, uma região que era conhecida pelos criadores de cabras e bodes que havia na região, Saul identifica essa caverna e acaba achando que ela dá um bom banheiro. E resolve ir fazer o que tem que fazer ali. E quando ele entra na caverna, você que já entrou numa caverna sabe que o fundo da caverna é escuro e o começo da caverna é mais claro. De modo que quem está no começo da caverna não vê o fundo, mas quem está no fundo vê tranquilamente a frente. E Saul entrou na caverna, Davi estava no fundo, Saul não viu que havia gente na caverna, mas quem estava na caverna viu Saul, e da pior maneira possível, né? No seu pior momento, no momento mais traumático, certamente. E aí, à medida em que o Saul está lá, fazendo as suas necessidades, os soldados de Davi dizem: Davi, é agora. Chegou a hora que você tanto queria, que você tanto esperava. Saul está indefeso, fora de combate, completamente entregue, e você pode matá-lo. Talvez seja esse o dia do qual Deus falou, quando disse que entregaria os teus inimigos nas tuas mãos. E aí o Davi fica muito interessado por aquela ideia. Ele de fato entende que realmente a solução dos seus problemas pode estar ali. Saul está vendido diante dele, completamente entregue, é só ir lá e dar uma punhalada nele. E Davi se aproxima de Saul. Quando ele se aproxima de Saul, ele corta parte do manto de Saul. Não sei se para reconhecer o manto de Saul, não sei exatamente por que Davi cortou o manto de Saul, mas o fato é que quando ele fez isso, um remorso muito grande pesou no seu coração. E ele se arrependeu de ter feito aquilo que fez, de ter intentado aquilo que intentou, de ter se movimentado na direção em que se movimentou. E isso chamou a minha atenção, porque eu passo por momentos assim na minha vida, e eu acho que você também passa. Tem horas que a gente quer matar alguém. Tem horas que a gente quer acabar com a vida de alguém. Tem horas que a gente sente ódio de uma pessoa. Tem horas que a gente vê uma pessoa como a fonte de todos os nossos problemas, angústias e dores. Tem horas que a gente é perseguido, tem horas que a gente é prejudicado, tem gente que às vezes se levanta para fazer o mal contra nós. E aí, como é que a gente age nessa hora? Qual que é a postura que a gente deve ter? Que lições a gente pode aprender para enfrentar um momento como esse? E eu acho que Davi nos ajuda de alguma maneira. O modo como Saul está ali diante de Davi e o modo como Davi age nessa circunstância toda nos ensina algumas lições sobre como nós devemos proceder em momentos como esses. A ideia de Davi na caverna com Saul é de que a nossa justiça não resolve as coisas na maioria das vezes. Davi na caverna de Saul, ou na caverna com Saul, nos ensina que a justiça própria não está na agenda de um homem segundo o coração de Deus. Não é assim que a gente resolve as coisas. Tem sentimentos em nós que não resolvem os nossos problemas, pelo contrário, atrapalham ainda mais o nosso desempenho e a nossa vida diante de Deus. E Davi nos dá essas lições, e eu queria falar sobre elas com você nessa noite. Primeira lição que nós aprendemos com Davi é a seguinte: sobre a importância da autocrítica. Por quê? Porque quando Davi vê Saul e se aproxima de Saul e corta parte do seu manto, o texto diz que lhe bateu um remorso. E se você pudesse estudar o texto bíblico original, que foi escrito em hebraico e não em português, e ele tem uma palavra que foi traduzida para nós aí por remorso, essa palavra que foi traduzida por remorso é literalmente um aviso do coração. É como se houvesse uma taquicardia. É como se o coração de Davi tivesse batido mais rápido e Davi tivesse percebido a bobagem que ele estava quase cometendo. É uma sensação de: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que está acontecendo comigo? Por que é que eu estou agindo assim?
Por que que eu estou fazendo desse modo? A ideia de remorso aí não é um arrependimento no sentido de ter feito alguma coisa que deu errado. A ideia de remorso aí é o seguinte: eu não devia estar me comportando assim como estou me comportando agora. E aí o Davi volta, repreende os seus soldados, repreende as pessoas que estavam com ele, porque elas o incitaram a agir desse jeito. E Davi não quer ser assim. E ele só percebe que ele está agindo assim quando ele olha para dentro do seu coração e recebe os avisos que o seu coração manda. Porque gente para incitar você a fazer coisa errada, você sempre vai achar. Sempre. Você sempre vai achar quem incentive você a fazer justiça própria. Vai lá. Acaba com ele. Devolve na mesma moeda. Não deixa tratar assim com você, não. Mostra para ele com quem que ele está mexendo. Não, você não pode ser bobo dos outros, não. Faz assim. Ó, se eu fosse você, e esse se eu fosse você é terrível, porque a pessoa não é você, e se ela estivesse no seu lugar, provavelmente ela não agiria do jeito que ela está falando. Quando a pessoa diz assim, se fosse comigo, comigo não. Mentira, pior. Quando a minha mãe teve o segundo filho, eu sou o primeiro, o segundo sempre vem um pouco encacado, né? E o segundo filho que a minha mãe teve deu um trabalhinho quando criança. E a minha mãe tem uma irmã que é muito engraçada e ao mesmo tempo muito brava. E essa irmã dizia assim, se filho meu fizesse isso. Só que ela não tinha filho. Se filho meu fizesse isso. E o meu irmão dava um trabalho numa loja, por exemplo, ou fazia uma birra, uma malcriação, ela olhava para o meu irmão, olhava para a minha mãe e falava, se filho meu fizesse isso. Ok, ela teve o primeiro. Rapaz, eu nem te falo. A minha mãe falava assim, ainda bem que o meu filho não fazia isso. Não é? Quando a pessoa é muito cheia de si, se fosse comigo, se fosse comigo, se eu tivesse nessa situação, se fosse comigo, olha, escreve, que a pessoa não daria conta, não. Talvez estivesse numa situação ainda mais difícil do que aquela que você está. Mas incentivar a gente é fácil, não é? Dizer para você o que você tem que fazer é mais fácil. Eu dizer para você qual é a solução da sua vida é fácil, o problema é dar solução para a minha. Resolver os problemas do país, todo mundo sabe. Se a gente tiver um jornal embaixo do braço, um amigo numa fila do banco para conversar, a gente resolve o problema do Brasil em meia hora. Quando a pessoa fala assim para mim, pastor, o problema do Brasil é o seguinte, eu falo, lá vem. O problema do Brasil é o seguinte, um só ainda, né? Como se fosse um só. Porque é fácil falar da vida dos outros e sugerir para os outros. O difícil é quando pega na gente. O difícil é quando é a gente que tem que enfrentar e tem que resolver. E o Davi percebeu que se ele fosse ouvir as pessoas que o incentivavam, ele faria aquilo que ele não queria fazer. O que salvou Davi foi a sua capacidade de autocrítica. A sua capacidade de olhar para a sua própria atitude e dizer, não, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo da minha vida? Não é isso que eu quero para mim. Não é esse homem que eu quero ser. E aí Davi para. E aí Davi volta atrás. E aí Davi assume novas condutas e um novo comportamento. A importância da autocrítica. Nós somos uma geração que faz pouca autocrítica. A gente vai vivendo o dia e o dia vai tirando a gente do sério, não vai? Você acorda de manhã até que bem. Mas aí já no café da manhã a sua esposa dá uma pegada mais pesada. Hoje você resolve o negócio do encanador ou eu vou ter que chamar? Aí você fala, calma meu bem, eu já falei que eu vou resolver. Mas você falou isso semana passada. Não, eu sei, mas essa semana, hoje eu estou tranquilo, hoje eu vou resolver. Quero só ver. Porque eu não sei o que acontece com as mulheres, irmãos. Mas elas não confiam em nós. Você vai mesmo? Vou, meu bem, por favor, fique em paz, deixa comigo. Mas aí o seu coração já está chateado. Você já fica assim, eu trabalho feito um cachorro, porque você gosta de ser vítima, né? Eu trabalho feito um cachorro, e eu sustento esse negócio aqui, e eu não deixo faltar nada, e não presto para nada, e nada nunca tá bom, e você já sai injuriado de casa. Aí, no trânsito, você encontra aquele turista que está passeando em Maringá. Entendeu?
E ele está a 20 por hora. E no meio, você não ultrapassa nem pela direita nem pela esquerda. E você embica assim na esquerda para ele ver que você quer passar. Mas ele não vai deixar. Porque Deus o chamou naquele dia só para abençoar a sua vida. Provar você. E aquilo vai te injuriando, você vai ficando nervoso. Chega no trabalho, já tem 30 pepinos para resolver. E aquilo vai fazendo o seu coração palpitar. Só que você não olha para dentro, você vai encarando uma coisa de cada vez e vai acumulando sentimentos e vai acumulando sensações. E aí uma hora, uma pessoa que chega do nada, um cliente mais desavisado, que chega ali perto da hora do almoço e fala uma palavra que não devia ter falado e se manifesta de um jeito que não devia, pronto, é com ele que você explode. E às vezes ele foi a pessoa que menos te atrapalhou naquele dia. Sabe o que faltou? Faltou autocrítica. Faltou, durante essa manhã difícil, olhar para dentro do coração e pensar assim: o que eu estou sentindo? Por que eu estou tão nervoso? O que é que me tirou do sério? Foi minha mulher? Foi o trânsito? Foi tal pessoa? O que eu estou fazendo? Por que eu estou assim? Por que eu estou descontando nas pessoas? Por que eu estou tão tenso? Por que eu estou respirando tão rápido? Autocrítica significa parar em algum momento do dia para fazer um balanço geral de como eu estou, para tentar corrigir alguma coisa antes da explosão. Antes de as coisas tumultuarem mais. Antes de eu fazer alguma coisa da qual eu venha realmente me arrepender lá na frente. Porque depois que explode, você se arrepende. E aí, arrependimento é aquela dor de quem já estragou uma situação. E o ideal é não estragar. O ideal é as coisas não caminharem nesse sentido. Davi fez autocrítica. Davi parou, Davi pensou, Davi disse: o que eu estou fazendo aqui? Meu coração não era para estar assim, não era para eu estar ouvindo os caras que eu estou ouvindo, não era para eu estar fazendo isso aqui, não era para eu estar com uma faca na mão, me aproximando do rei de Israel, pensando se eu dou ou não uma punhalada nele. Não era para eu estar nesse momento da minha vida. A autocrítica serve para isso, para você fazer balanço. Para você perguntar se você queria estar vivendo isso que você está vivendo no casamento. Sabe, a autocrítica serve para quando você está lá de ovo virado com a sua esposa e não fala com ela e nem ela fala com você, perguntar se isso faz algum sentido. Uma vez eu estava em casa, eu tinha quebrado um pau lá com a Cristiane, a gente tinha brigado mais ou menos feio. E eu saí do quarto, deixei ela lá sozinha e fui para a sala. E aí, rapaz, eu chorei aquele dia, chorei bastante. Eu estava com uma série de coisas me chateando, eu estava numa fase muito depressiva da minha vida, e eu chorei bastante naquele dia. E depois que eu chorei, eu percebi que eu estava fungando alto. Sabe aquela coisa assim? E me ocorreu no coração que eu estava fazendo isso para chamar a atenção dela. Porque eu sou terrível, né? Você não passa por isso, mas eu... E me ocorreu ao coração que eu estava fazendo aquilo para chamar a atenção dela. E aí eu andava de um lado para o outro, batia uma porta ou outra, aquela coisa assim. Até que eu senti o Senhor falar comigo e dizer assim: vai ficar aí até quando? Vai lá conversar com ela. Não é o que você quer fazer? Vai lá conversar com ela. Aí eu dei uma lavada no rosto, fui lá e falei: eu queria te pedir perdão. Porque no fundo, eu já falei isso várias vezes, pedir perdão não é uma questão de quem era a culpa. Isso é da nossa sociedade, sabia disso? Pedir perdão tem a ver com a nossa sociedade. A gente só pede perdão se a culpa for nossa. Se a culpa for do outro, ele que tem que pedir perdão. Isso é uma bobagem, não é o ensino da Bíblia. O perdão na Bíblia não é reconhecimento de culpa. O perdão na Bíblia é conserto na relação. Você pede perdão não porque você é o culpado. Achar o culpado para a Bíblia não faz muita diferença. Ok, você é o culpado. E? Ok, sua mulher é a culpada. E? Quer que isso resolve por si mesmo? Então fui lá, pedi perdão para ela e percebi que eu estava agindo como criança. Criança que faz isso. Fica tomando atitudes, indo de um lado para o outro, batendo uma porta mais forte para chamar atenção. Eu não preciso chamar atenção, ela é minha mulher. Casou comigo, vive comigo há mais de 12 anos. Eu não preciso usar esse tipo de expediente para chamar a atenção dela. Agora, eu só pude perceber isso olhando para dentro, fazendo uma autocrítica. Porque se eu ficasse pensando nela e nas coisas que ela falou e no que ela disse e como ela disse, eu ia continuar me sentindo vítima naquela situação. Isso para contar para você é um episódio bobo da nossa vida.
Uma coisa sem muita importância. Mas quantas vezes a gente não age assim no dia a dia? E fala mais asperamente com o filho, e desconta alguma coisa na esposa, e acaba comprando uma briga mais grave com o vizinho, tudo porque a gente não para ver onde é que está o problema real em nós. Por que é que eu estou tão nervoso? Por que é que eu falo de forma tão dura? O que é que está acontecendo? Talvez eu descubra que eu estou indo pelo caminho errado e que eu preciso mudar. Essa é a primeira lição que Davi nos ensina. Segunda, sobre a importância da fé. Porque Davi, quando percebe o que está acontecendo ali e faz essa autocrítica, no momento seguinte ele também consegue perceber que há um Deus no controle de todas as coisas. E esse é o segundo passo quando o ódio toma conta do seu coração. É você lembrar que nada acontece por acaso. Saul não está ali por acaso, Davi não está ali por acaso, as coisas que estão acontecendo com ele não estão acontecendo por acaso, Deus está no controle e ele não precisa resolver essa situação usando da sua própria justiça, dos seus próprios meios, de um sentimento vingativo. Davi pode confiar. E esse é o segredo. Porque o fato é que essa pessoa que prejudicou você, ou que está prejudicando você, essa pessoa que de repente se tornou uma pedra no seu sapato, não estaria fazendo nada disso se Deus não estivesse permitindo. E essa é uma convicção que a Bíblia nos ensina a ter. O apóstolo Paulo escreveu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas. E às vezes a gente esquece disso. E a gente acha que o outro está fazendo conosco aquilo que ele quer fazer. E esquece que Deus pode usar aquilo para abençoar a nossa vida. Aí o ódio vai crescendo no nosso coração, porque a gente esquece que está seguro, a gente esquece que está bem, a gente esquece que Deus tem cuidado de nós e que Deus tem abençoado a nossa vida e que não é o outro que vai tirar isso de nós. Não é o outro. Pense numa situação de trabalho, por exemplo. Tem lá um colega seu que rivaliza com você. Ele tenta te prejudicar, ele tenta roubar os seus clientes, talvez seja uma firma concorrente, tenta roubar os seus clientes, joga sujo. E aí você vai alimentando raiva no seu coração. Não bem que esse cara podia quebrar. Não bem que essa pessoa podia... Por que não morre, né? Por que não morre? Bem que um carro podia, né, pegar e já atropelar na rua, né? E você vai sentindo aquilo, vai sentindo. E vai tendo aquele ódio. E não faz autocrítica. E aí quando você vê, você está rivalizando com a pessoa igualzinho. E o que ela faz com você, você faz com ela. Qual que é o segredo? Primeiro, faça autocrítica. Por que eu estou tão preocupado com essa pessoa? Por que ela me desestabiliza tanto? Por que eu estou tão com medo? Por que eu estou tão nervoso? Primeiro passo. Segundo, Deus está no controle. Essa pessoa não tira um cliente meu se Deus não deixar. E outra coisa, Deus tem me abençoado, vai me dar outros clientes, vai abrir espaços para mim, vai me abrir portas, eu vou conseguir ter vitórias de outra forma. Ou seja, sair do foco limitado em que eu estava e começar a ver as coisas de forma mais abrangente, mais geral. Não é uma pessoa que vai acabar com a minha vida, Deus está no controle da minha vida, poxa. E eu sei que as coisas vão caminhar bem. Sabe o que acontece? Aquela revolta toda começa a baixar. Eu respiro fundo e digo, não, Deus está no controle. Eu vou trabalhar, eu vou continuar fazendo o que eu sei que eu tenho que fazer. E eu tenho certeza que tudo vai caminhar bem na minha vida. A importância da fé. O problema é que a gente vem perdendo a fé. E quando a gente vem perdendo a fé, a gente vai alimentando sentimentos que não são bons. O contrário do ódio, talvez seja a fé. Porque quando você tem ódio, você está identificando a pessoa como a dona do seu destino. Não fosse ela, você estaria melhor. Não é verdade. Você está onde Deus quer que você esteja. E você vai crescer independentemente dessa pessoa, saiba disso. As coisas vão acontecer, em nome de Jesus. Vão acontecer, independentemente de quem está aí se colocando no seu caminho. Vão acontecer, porque Deus é bom, Deus é fiel. A gente tem que ter fé. Se a gente não tiver fé, a gente pira. Se eu não tivesse fé, eu pirava. A gente não pode assistir noticiário, irmãos. Fala que quando você assiste noticiário você não fica com raiva. Os caras cobram
27,5% de imposto de você. 27,5%. Você trabalha um mês para deixar 1/4 de tudo que você ganha para o governo. Aí um constrói um castelo, o outro leva a sogra para passear na Europa, que eu também não entendi até hoje. Entendeu? E não largou ela lá. O outro compra não sei o quê, o outro manda dinheiro para a Suíça, o outro tal. E aí você vai ver, o Congresso se reuniu, e se reuniu para quê? Para decidir o aumento do salário. Deles, claro, não o seu. Até porque no seu eles quase não têm influência nenhuma. Você não ganha o mínimo. Aí, rapaz, você fica com uma raiva. Você fala assim, bem que alguém podia jogar uma bomba no Congresso. Quem nunca pensou assim, hein? Bem que alguém podia jogar uma bomba lá. Sabe, é tanta corrupção, é tanta coisa errada, é tanta gente fazendo coisa errada. Se eu não tivesse fé, eu pirava. Porque esse mundo é terra de ninguém. Entendeu? Se você não pode vencê-los, faça o quê? Junte-se a eles, não é isso que a gente diz? E aí acabou. Porque se você, que ainda tenta viver certo, se juntar a quem faz errado, pronto, acabou tudo. Nós vamos voltar à barbárie. O mundo vai voltar a ser terra de ninguém. Então eu preciso ter fé, meu Deus do céu. Eu preciso ter fé que tem alguém que me protege diante desses caras. Que me abençoa apesar deles. Que quando tem um ladrão na minha casa com a arma apontada para mim, tem alguém que está olhando por mim. E que pode me guardar naquela hora. Isso é fé. E Davi tinha fé. Davi tinha fé. Davi sabia que Deus estava cuidando dele. Então quando ele se viu ali com um punhal perto de Saul, ele falou, não, o que eu estou fazendo aqui? Deus tem cuidado de mim. Não é Saul meu problema. Meu problema são esses sentimentos dentro de mim que me levam a fazer coisas que eu não quero. E essa é a segunda lição. Terceira, a importância da bondade. Porque aí o que acontece? O Davi não só faz uma autocrítica e confia em Deus, como ele também toma atitudes positivas em relação a Saul. Veja o que acontece. Saul termina de fazer o que ele está fazendo. E olha quanta coisa deu para acontecer enquanto Saul está lá. O Davi faz toda essa reflexão com Saul lá. E aí o Saul termina. E sai. E quando Saul sai e começa a se afastar, o Davi sai da caverna também. E grita, ó rei, meu senhor. E o Saul olha para trás. Quando o Saul olha para trás, o Davi se prostra. Fazendo uma reverência que todo súdito devia fazer diante do rei. Não é uma postura de adoração, mas é uma postura de reconhecimento da autoridade que o rei tem. O Davi se prostra. E aí ele se prostra e fala assim, Saul, por que é que você ouve as pessoas que dizem que eu quero o teu mal? Eu não quero o teu mal, olha aqui o pedaço do teu manto, eu ia te matar. Mas eu te poupei, porque eu entendi que eu não posso tocar em você, que você é um protegido de Deus, que você foi colocado onde você está por Deus. E Davi começa a dizer palavras abençoadoras para o Saul. E ele diz, as pessoas queriam que eu fizesse mal contra você, mas eu não fiz. E o Saul responde, sabe o que para ele? Davi, você é um homem melhor que eu, porque eu só tenho te feito mal e você tem me feito o bem. Qual que é o segredo quando você tem ódio no coração por alguém? Fazer o bem para essa pessoa. Ah, pastor, aí quer demais. Não, essa é a lição de Davi. A questão é, se você tem alguém que no fundo você quer que morra, um dos passos de maturidade que você pode dar na direção dessa pessoa é abençoá-la. É ajudá-la. É quebrar barreiras. Vai dizer que você nunca trabalhou num ambiente em que tinha alguém que nem te cumprimentava. Minha mulher, esses tempos, começou a prestar serviço num lugar, num hospital. E aí uma das profissionais lá do hospital, não sei por que razão, acabou se indispondo com a minha mulher e não a cumprimentava. Minha mulher chegava e ela não a cumprimentava. Falava tchau, não despedia. Ia falar alguma coisa lá, falava com uma linguagem um pouquinho mais pesada. E a coisa começou a crescer. Começou a ficar mais agressiva. E um dia minha esposa contou isso para mim. Marcelo, está acontecendo isso comigo lá.
que é que você vai fazer? Eu perguntei para ela. Ela falou, não sei. O que é que você acha que tem que fazer? Eu perguntei para ela. Ela falou, eu acho que eu tenho que orar por ela. Eu falei, é uma boa resposta. É uma primeira resposta. Orar por ela é uma boa coisa. Tem alguém que está te prejudicando muito? Comece a orar por essa pessoa. Não é assim, ô Senhor, leva embora. Não é essa a oração. Né? Um irmãozinho me procurou e falou assim, pastor, tem uma pessoa lá no meu trabalho que me prejudica tanto, que eu comecei a orar por ela. Eu falei, é mesmo, irmão? Falei, é. E tem orado por essa pessoa? Eu falei, tenho orado para ela ser promovida. Eu falei, olha que bênção. Ela falou, para o céu. Não é essa oração. Não é o que os discípulos fizeram. Os discípulos estavam com Jesus saindo de uma cidade samaritana e Jesus foi muito maltratado naquela cidade. Como ele tinha jeito de quem ia para Jerusalém e os moradores de Samaria não se davam com os judeus, as pessoas o trataram muito mal e acabaram não permitindo que ele ficasse ali na cidade e o expulsaram de lá. E aí quando os discípulos saíram da cidade com Jesus, eles olharam para Jesus e disseram, mestre, queres que roguemos ao Pai e ele mande fogo do céu para consumir esses samaritanos? E Jesus olhou para ele e falou assim, vocês não sabem de que espírito vocês são. Porque é possível você ser mau em oração. Veja os discípulos, mestre, queres que roguemos ao Pai? Olha que lindo. Só que mal. Para que ele mande fogo do céu. Para queimar esses caras. Não é essa oração. É aquela oração que diz, Senhor, supre. Talvez a carência que essa pessoa tem está descontando em mim. Mostra para ela. Faz dela uma pessoa melhor, cuida dela, protege-a de si mesma. Me ajuda a ser bênção na vida dela. E aí eu perguntei para minha esposa, e aí, quem mais além de orar? Ela falou, eu não sei, você acha que eu devo parar de cumprimentá-la? Eu falei, o que você acha? Ela falou, eu acho que não. Eu falei, então não pare. Continue cumprimentando. E agora é o seguinte, não só cumprimente, abrace-a. Chega perto. Porque você entra assim e fala assim, oi, 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 e aí alguém não responde, fala, não me cumprimenta. Chega perto, fala assim, oi, tudo bem? Como vai você hoje? Tudo em ordem? Que bom te ver, viu? E a pessoa assim, tem orado pela sua vida, viu? Eu sei que você tem passado lutas aqui. E eu tenho visto que você não anda bem. Quebra as pernas da pessoa. A Bíblia diz que quando você faz o bem para quem te faz mal, você amontoa brasas vivas na cabeça dessa pessoa. Eu gosto de pensar nesse texto assim, a cachola da pessoa fica queimando. Não é? Faça o bem. Tem um vizinho que joga as folhas da árvore dele na frente da sua casa. Quando você for varrer a sua frente, varre a dele também. Fala assim, rapaz, eu vi esses dias que você não sabe onde pôr as suas folhas. Então eu vim dar uma mão. Eu vim dar uma mão aqui. Para você, né, não precisar ficar nessa crise aí. Deixa que eu jogo. Parece coisa boba, mas Deus usa isso para quebrar tanta barreira. Porque a pessoa pensa, eu faço tudo para prejudicar essa pessoa. E ela está sempre feliz, sempre trazendo uma palavra boa para mim. Lembra de mim no meu aniversário, me cumprimenta quando me vê, me abraça. Das duas uma, ou ela te mata ou ela muda com você. O Saul queria matar o Davi. Mas Deus abençoou Davi. Como Deus vai abençoar você. Faça bondade, gestos de bondade. Sabe por quê? Senão você vai acabar pagando a mesma moeda e isso vai mudar quem você é. E aí entra o nosso último ponto. A importância dos ideais. A pergunta é, quem você quer ser nessa história toda? O Davi, no texto que nós lemos, cita um provérbio. Ele está falando com Saul e ele diz assim, Saul, perversidade vem de gente perversa. A perversidade pertence aos perversos. Toda a prática da perversidade caracteriza uma pessoa perversa. E eu não posso descer nesse nível. E eu não quero entrar nessa com você porque não é essa pessoa que eu quero ser. Meu irmão, a gente tem que decidir que fonte que a gente é nessa vida. Jesus diz que não pode de uma fonte boa sair água ruim.
E não pode de uma fonte ruim sair água boa. Você tem que decidir que fonte você é. Ah, mas o sujeito me tira do sério. Não, não é o sujeito, é você. O sujeito só está mexendo nas suas áreas de fraqueza. Melhor do que acabar com o sujeito é acabar com as áreas de fraqueza. Ele te tira do sério porque há áreas na sua vida ainda que precisam ser tratadas. E isso não em nome da pessoa e do bem-estar dela, para que você não faça nada contra ela, mas em seu nome, para o seu bem-estar. Para você ser a pessoa que Deus pode fazer de você. Porque quando eu não quero pagar o mal de uma pessoa com o mal, não é pela pessoa, é por mim. Se eu não quero xingar de volta o cara que me xingou no trânsito, não é por ele, é por mim. Se eu não quero passar para trás o meu colega de trabalho por ele ter me passado para trás, não é por ele, é por mim. Se eu não quero responder da minha mulher com a mesma entonação, com a mesma agressividade que ela falou comigo de manhã, não é por ela, é por mim. Porque essa pessoa não é a pessoa que eu quero ser. Eu tenho um ideal a meu respeito, eu tenho uma meta, tenho um tipo de homem que eu quero me tornar. E é em nome disso que eu quero ser diferente. O Davi ia reinar, gente. Ele já sabia disso, Deus ia fazer dele um rei. E Saul era o rei que ele não queria ser. Vai agir igual Saul? Eu tive uma situação, quando eu era ainda seminarista, de ser muito perseguido por um pastor que cuidava da igreja que eu pertencia. E depois que eu me formei e comecei a trabalhar como pastor de igreja, eu confesso, uma vez eu falei isso em casa, que talvez esse pastor tenha sido o que mais me ajudou. Porque você aprende muito com gente que faz bem o que você faz, mas você aprende mais com gente que faz mal o que você faz. Porque quando uma pessoa faz bem o que você faz, você até quer aprender o segredo, mas você nunca vai ser como ela. Porque ela é uma pessoa e você é outra. Mas a pessoa que faz mal o que faz, ela diz para você os erros que você não pode cometer. A bênção de você sofrer na mão de alguém é que você se torna uma pessoa melhor. Porque você descobre aquilo que você nunca pode fazer com outra pessoa. Nunca. Eu nunca quero ser assim. Eu nunca quero dizer isso para alguém. Um dia eu estava junto com um outro pastor, eu ainda estava no processo de formação, e ele me chamou para participar de uma conversa com um casal de noivos. E os noivos tinham brigado, e já era a enésima vez que brigavam, e era aquele tipo de casal que tudo ia parar no gabinete do pastor, e eu vi que o pastor estava meio sem paciência, e aí o noivo falou assim, não, porque eu não quero mais se casar com ela, e ela falou, nem eu quero casar, e eu estava ali só para olhar, eu não sei por que a gente tem que olhar essas coisas, né? Mas eu estava ali só para ver. E ele falou assim, olha, é a última vez que eu falo com vocês. Se vocês vão terminar, tem que terminar. E já me dá as alianças aqui. Porque pastor não perde a oportunidade, né? Já dá isso aqui, já vai ficar aqui, eu não vou devolver e tal. E eu fiquei olhando aquilo e pensando assim, meu Deus, se eu estivesse brigando com a minha noiva, eu não queria um juiz, eu queria um pastor. Eu não queria alguém que dissesse, então está acabado, e ai de vocês se voltarem, e já me dá as alianças aqui. Eu queria alguém que dissesse, precisa isso? Vocês se amam, está na cara que vocês se amam. Só briga porque se ama. E aquilo foi tão importante para mim, irmãos, porque eu vi o tipo de ministério que eu não queria ter. Eu não queria ver as pessoas sofrendo e tomar decisões em relação a elas. Eu queria escutar mais, abraçar mais, se ter uma postura mais propositiva. Essa é a lição que Davi aprendia com Saul. Saul era tão mau rei que Davi sabia tudo que ele não podia fazer no reinado para ser um bom rei. E Davi foi o melhor rei que Israel já teve. Tudo isso ajuda você a vencer esse ódio que às vezes entra no seu coração. E eu quero orar com você. Feche seus olhos. Eu quero orar com você se por alguma razão você tem vivido uma situação assim. Alguém tem andado muito no seu encalço e você já está com raiva dessa pessoa.
Às vezes não é uma pessoa de longe, não. Às vezes é uma pessoa de perto. Você pode estar com raiva de uma esposa. Você pode estar com ódio de um filho. É triste, mas é verdadeiro. E eu tenho visto tantas coisas assim. Se você quer fazer uma autocrítica, conhecer-se mais, melhor, refletir melhor sobre você mesmo e a sua maneira de ser, de agir. Se você quer confiar mais em Deus, crer que Ele está no controle, mesmo quando você está sendo prejudicado, perseguido. Se você quer ter gestos de maior bondade, mesmo por aquelas pessoas que têm feito mal para você, que aliás não é vantagem nenhuma fazer o bem para quem nos faz o bem. Nós somos filhos de Deus quando fazemos o bem para quem nos faz o mal. Porque amar quem nos ama não é vantagem nenhuma. É natural, acontece. O duro é amar quem nos ofende, quem nos prejudica. E se você quer ser um homem melhor, uma pessoa melhor, fique em pé, eu quero orar com você. Nós vamos orar juntos. Pai bondoso, nós colocamos essas lições que nós compartilhamos aqui diante do Senhor, para que o Senhor as aplique no nosso coração. Ouvimos da importância da autocrítica, e isso para nós é tão difícil, porque é mais fácil criticar os outros, meu Deus. É mais fácil criticar os outros. É mais fácil a gente olhar os defeitos dos outros, porque os nossos são muito dolorosos. Mas nós queremos a tua ajuda para olharmos mais para nós mesmos e pensarmos melhor a nosso respeito. Também queremos ter mais fé, Senhor, porque sem fé a gente não vai conseguir seguir em frente, muito menos fazendo aquilo que é certo. Dá-nos fé, Senhor, fé de que o Senhor está no controle e de que mesmo que tentem nos prejudicar, é o Senhor quem nos abençoa. Também dá-nos, ó Deus, essa capacidade de gestos de bondade. Livra-nos dessa indiferença, dessa acomodação que despreza o outro e faz com que nós fiquemos de um lado e ele do outro. Queremos ser mais bondosos. E finalmente queremos ser pessoas melhores. Queremos ter paz no coração e saber que fizemos a nossa parte. Sobretudo fizemos a nossa parte.